Sejamos todos bem-vindos ao Centro de Estudos Ubaldianos Brasil, Céu Brasil. Nós já estamos no segundo volume da obra de Pietro Ubaldi. Já estamos estudando a grande síntese no capítulo 60. Capítulo 60. A lei biológica da renovação. Esse capítulo vai mostrar que na fase vida, como nós a conhecemos, a velocidade de evolução é muito maior do que na fase beta, energia, e muito maior ainda do que na fase gama, matéria. Então, aqui nós vamos observar que o ser na vida nasce, vive e morre. Exatamente. Então, lei biológica do nascer, viver e morrer. Isso acontece com velocidade maior, permitindo uma evolução mais rápida para a criatura. Então, lei biológica da renovação ou lei da reencarnação. Quer nós aceitemos ou não, quer as pessoas compreendam ou não, não mudam as leis de Deus. E a reencarnação é uma lei biológica da renovação. Continuemos. Com a vida, o transformismo da estequiogênese, da origem dos elementos químicos de hidrogênio a urânio e da evolução dinâmica da energia de ondas gravitacionais a ondas eletromagnéticas hertzianas, acelera ainda mais seu ritmo. Quer dizer que na vida a velocidade de evolução é maior do que na matéria e é maior do que na energia. A trajetória daquele devenir fenomênico, a trajetória daquele transformismo fenomênico que estudamos nas fases gama, matéria, e beta, energia, torna-se a linha de vosso destino. Tornar-se-á a linha de nosso destino. Tá tudo bem com o som, tá? Matéria e energia não nascem e morrem tão rapidamente, não mudam com essa velocidade. A transformação da matéria de hidrogênio a urânio é muito lenta. A transformação de ondas eletromagnéticas gravitacionais até ondas eletromagnéticas hertzianas é muito lento. Na vida, a evolução é bem mais rápida. Nessa combinação, da onda hertziana com os átomos de hidrogênio, carbono, nitrogênio, oxigênio, na constituição da vida, a evolução do ser que está evoluindo, a evolução do ser é muito mais rápida. A vida tem que nascer e morrer, sem jamais deter-se, sem possibilidade de parar esse movimento mais rápido, inexoravelmente batido por um ritmo mais veloz de tempo. Então, esse nascer e morrer acontece de uma maneira mais rápida, para que a evolução ocorra mais rápido. O equilíbrio da vida é o equilíbrio do voo, em que a estabilidade está condicionada à velocidade. Então, o equilíbrio da vida, esse nascer, viver e morrer, esse equilíbrio está condicionado a essa velocidade de nascer, morrer e viver, como também a velocidade, como também o voo dos pássaros e dos aviões está condicionado à velocidade. Um avião tem uma velocidade mínima para que ele possa voar. Uma velocidade menor que aquela, ele cai, ele não plana. Vimos que a estabilidade das combinações químicas de um metabolismo que se renova sempre é a característica fundamental do fenômeno biológico.
Então, essas combinações químicas que se renovam sempre também é uma característica fundamental dos fenômenos biológicos, esse renovar-se sempre. Nascer e morrer, morrer e nascer. Essa é a trama da vida. A constituição cinética da substância se exterioriza. Gama, matéria, depois beta, energia, se exterioriza mais o seu conceito cinético, a sua constituição cinética, e se exterioriza mais na vida. E aparece cada vez mais evidente à proporção que a evolução ascende até sua forma mais alta, a vida. Na vida, a exteriorização desse princípio cinético da substância gama, beta, alfa é muito maior na vida. A matéria é tomada num turbilhão cada vez mais veloz, que a permeia em sua essência mais íntima, para que possa responder aos novos impulsos do ser e tornar-se meio de desenvolvimento do novo princípio da vida, o desenvolvimento do psiquismo, desse princípio psíquico da vida, desenvolvimento de alfa, espírito. Veja que o psiquismo começa nas formas mais rudimentares, passando por todo o nível vegetal, euglenas, entrando no nível animal, depois hominal e depois angelical. Parece-vos uma fraqueza da vida? Essa fragilidade, essa contínua necessidade de reconstrução para suprir sua contínua dispersão e desgaste, parece uma fragilidade da vida. Parece uma fraqueza da vida. Mas essa é sua força. Esse renovar-se na vida dos seres, essa capacidade de se renovar, é a sua força. Parece-vos que não sabe manter-se numa estabilidade constante. Parece-vos. Ao contrário, esse transformismo mais rápido é a primeira condição de suas capacidades ascensionais. Esse transformismo mais rápido na vida é, sim, uma condição de suas capacidades evolutivas, ascensionais. Um poder absolutamente novo no caminho da evolução. Na vida, o espasmo da ascensão se torna mais intenso, rapidíssimo. Se a gente comparasse a velocidade de evolução em gama, matéria, é baixa. A velocidade de evolução em beta, energia, é mais alta. E a velocidade de evolução da substância na vida, caminhando para a alfa, é muito mais alta, bem mais rápida. O turbilhão psíquico nasce e se desenvolve cada vez mais poderoso, de forma em forma. Esse turbilhão psíquico se reveste de matéria, de substância grosseira, de forma em forma, e vai sutilizando-se, vai aperfeiçoando-se psiquicamente, consequentemente a sua exteriorização, a sua forma também evolui, fica mais sutil. A veste da matéria se torna cada vez mais sutil. O pensamento divino se torna cada vez mais transparente. O pensamento de Deus vai se tornando mais transparente de gama, beta para alfa. Cada vez mais transparente. É necessário reconstruir continuamente vossos corpos, e só uma troca ou recâmbio constante pode sustentar os vossos corpos. Então, nós sabemos que morrem milhões de células em nosso corpo físico e que nascem milhões de células. Então, esse recâmbio, essa troca, esse reconstituir-se constantemente para sustento da vida. Esta que parece vossa imperfeição constitui vosso poder, esse poder de reconstituir-se. Nesse ritmo rápido, tendes que viver,
juventude e velhice, sem jamais parar. Mas essa corrida é indispensável. Mas nessa corrida é indispensável experimentar continuamente, provar, assimilar, avançar espiritualmente. Essa é a vida. A gente aprende mesmo com os erros nossos. Temos que assimilar, experimentar para crescermos, evoluir. Pode existir, ou melhor, poder existir à custa de uma renovação contínua significa tão somente ter que marchar, cada dia na grande estrada da evolução. Vós vos prendeis à forma, acreditais que sois matéria. Isso é muito grave. Nós temos que nos conscientizarmos que somos espíritos, num exercício, num aprendizado, numa experiência na matéria. Não somos matéria, não somos corpo físico, somos espíritos, espíritos eternos. Então vós vos prendeis à forma, acreditais que sois matéria, quereríeis parar esse maravilhoso movimento da vida no corpo físico para prolongar a ilusão de um dia. Gostarias de parar a marcha estupenda, parar a marcha da caminhada do envelhecimento, né, da juventude passando para o envelhecimento. E isso é uma preocupação muito antiga, desde os alquimistas que buscavam a pedra filosofal, aquilo que eles queriam transformar-se em ouro. E, paralelamente, eles procuravam o elixir da longa vida. Procuravam uma ilusão, é uma ilusão isso, encontrar um líquido, um chá, um elixir, que lhe desse a longa vida. Outros queriam até viver para sempre. A matéria não é um ambiente para viver-se. A matéria caduca, a matéria não guarda, a matéria está também se transformando, a matéria está também na caminhada evolutiva, como a energia também. Mas possuis, além da juventude do corpo físico, a inexaurível e eterna juventude de uma vida maior, da vida espiritual, não a vida terrena. Naquela vida espiritual, sois indestrutíveis, sois eternos, eternamente novos e progressistas, sois jovens, não no corpo caduco, mas no espírito eterno. Nós, seres humanos, já atingimos um nível de psiquismo mais alto, no nível alfa, espírito, somos espíritos. Já passamos pela aquela caminhada evolutiva de gama, beta, alfa, já passamos. Somos eternos. Não deis importância às alvoradas e aos crepúsculos de um dia, pois cada crepúsculo prepara nova aurora. Não se preocupe em passar pela infância, juventude e velhice e desencarnar, porque o que desencarna, o que renova essa renovação biológica é o corpo físico. O corpo físico, sim, se renova, mas nós que organizamos esse corpo físico, esses trilhões de células, nós espíritos somos eternos. É lógica simplicíssima, evidente lei de equilíbrio esta, pela qual tudo o que nasce morre, mas também tudo o que morre tem de renascer. Se eu pudesse falar um pouquinho do volume 10º, que é Deus e o Universo, na obra de Pietro Baldi. Como a gente já viu na grande equação da substância, para que hoje nosso universo esteja num ciclo, num semiciclo evolutivo, foi necessário e aconteceu
aconteceu, na verdade, um ciclo involutivo, gama, beta, alfa. Agora nós estamos de alfa indo a beta, de beta, gama, beta, alfa. Desculpa. Beta, gama, na verdade é alfa, descendo a beta e descendo a gama. E agora nós estamos na fase gama, indo a beta, indo a alfa. Então houve um ciclo evolutivo. Agora nós estamos no ciclo evolutivo de gama, matéria, indo a beta, energia, e indo a alfa, espírito. Tudo tem que renascer. Até mesmo nós deveremos renascer em espírito. Renascer significa que já estivemos lá. Renascer. Renascer em espírito. Voltarmos para a posição que tínhamos inicialmente, antes do período involutivo, antes da queda que nós mesmos proporcionamos e buscamos. Não vos iludais a vós mesmos. Não percais um tempo precioso no esforço inútil de tentar parar a vida. Muitas pessoas buscam essa tentativa, essa ilusão de parar a vida, de envelhecer mais devagar, de não envelhecer, não morrer. Isso é impossível. E justamente é nesse envelhecer, nessa renovação, é que está a nossa evolução. A beleza da mulher deve servir à maternidade. A força do homem é feita para desgastar-se no trabalho. A força do homem é feita para desgastar-se no trabalho produtivo do bem. E a inteligência do homem e da mulher é para ser utilizada em benefício do bem. Só quando não tiverdes fraudados a lei, mas houverdes criado de acordo com sua ordem, vosso tempo não será passado, e não tereis lamentações. Ou seja, não podemos ficar perdendo tempo se nós perdemos tempo, se nós desperdiçamos o tempo, nós teremos lamentações, arrependimentos, até remorsos do tempo perdido. Principalmente quando a gente desencarna e faz aquele juízo final, no final da reencarnação, avaliando os acertos, avaliando o que erramos, propondo mudanças, planejando, programando para reencarnarmos. Se pedes o absurdo, tereis que colher ilusões. Desilude-se quem se iludiu. Colocai-vos no movimento da vida, não na imobilidade. A imobilidade, o ócio, o estar na preguiça, mesmo que a pessoa tenha recursos materiais, econômicos, leva o seu corpo físico a um enfraquecimento, a um travar-se por falta de exercício. Então a vida sedentária não é bem-vinda. Desembaraçai vosso pensamento do passado que vos prende. Superai o vosso passado. O passado morreu e contém o menos. Interessa o futuro que contém o mais. A sabedoria não está no passado, mas a sabedoria está no futuro. Só a vossa ignorância pôde fazer que acrediteis na possibilidade de violar e fraudar a lei de Deus e as leis biológicas, de deter-lhe o caminho fatal. Então, só a nossa ignorância que nos levou a achar que seria possível deter a vida, deter esse caminho fatal, essa fatalidade
da evolução, esse telefinalismo que é a evolução, esse encontro da felicidade que é inevitável. Só nossa infância espiritual para pensar em fraudar a lei de Deus e ser feliz não é possível. Se parais, o pensamento cristaliza-se, o tédio vos persegue, a satisfação de todas as necessidades, de todos os desejos, vos torna ineptos. Ócio significa morte, por inanição. Sedentarismo, preguiça, ócio, significa morte, por inanição. O repouso só é belo como pausa, como consequência de um trabalho anterior e condição de novo trabalho. O repouso só é belo como intervalo entre um trabalho realizado e o próximo trabalho a realizar-se. Nós reencarnamos não numa colônia de férias, nem no mar de rosas. Muito pelo contrário. Temos erros para serem corrigidos, temos defeitos graves para serem corrigidos também, e temos vícios para serem abandonados. Isso é desenvolver os talentos, buscar as virtudes, como a fé, a humildade, a caridade, o amor. A necessidade de evoluir, imposta pela lei, está gravada no mais profundo instinto de vossa alma. A insaciabilidade, a busca que nós temos do conhecimento, a busca que nós temos do desenvolvimento, a busca que nós temos da evolução. A insatisfação que permanece no âmago de todas as vossas realizações, qualquer desejo satisfeito que vos faz debruçar para outro horizonte mais amplo, o descontentamento que vos atormenta logo que parais, o ilimitado poder de ambicionar, inato em vosso espírito, tudo vos diz que sois feito para caminhar. Nosso corpo físico tem que exercitar-se, que seja no trabalho ou na academia, mas tem que exercitar-se. Nossa inteligência tem que exercitar-se. Isso pode constituir ânsia e ilusão, mas é estrada de progresso. É o esforço da ascensão. A centelha que guia a vossa vida sente a lei. Nós, em espíritos, sentimos a lei, principalmente porque a lei de Deus está escrito em nossa consciência, conforme resposta da pergunta 621 do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. A lei de Deus está escrito em nossa consciência. Então, a centelha que guia a vossa vida sente a lei. Nós, espiritualmente, sentimos a lei de Deus. Mesmo sem o saberdes, mesmo que no início é inconsciente. Segue a lei de Deus, como seu ritmo, como seu instinto. Segue a lei de Deus com seu instinto profundo, indelével, que jamais conseguireis fazer calar. Isso não é condenação, nem ônus de ilusões. Movei-vos de acordo com a lei. Criai substancialmente, e sentireis tanta alegria vos inundar o espírito. Se a gente nos mover na direção do bem, da caridade, do amor ao próximo, se nós criarmos substancialmente, na essência, para o espírito, para a evolução moral e espiritual, nós nos inundaremos de alegria, de felicidade. Ao invés, que a tristeza sutil vos prende quando o vosso tempo é desperdiçado. Isso é verdade. Quando a gente desperdiça o tempo, dá um sentimento muito sutil, muito íntimo de tristeza, de perda desse tempo.
Ocasiões perdidas, posições estacionárias. O universo caminhou e ficastes parados em vossa preguiça. A alma o sente, a alma percebe essa perda de tempo. Entristece-se e chora. Não gritais, vanitas vanitatum, do latim, vaidades ou vaidade, das vaidades. Vanitas vanitatum, vaidade das vaidades. Não, mas, vão sois vós, a vida não é vã. Não desperdiceis vossas energias. Não pareis à beira do caminho. Não adormeçais enquanto a vida está desperta e caminha. Se cada dia tiverdes sabido criar no Espírito e na eternidade, se tiverdes dado a cada ato esse objetivo mais alto e mais substancial, tereis caminhado com o tempo e não direis: o tempo passou. O tempo será aproveitado e não passou. Por isso não dispersemos, não desperdicemos também nossas energias, nossas oportunidades, como que adormecidos no corpo físico, mesmo estando em vigília. Mas aproveitemos o tempo, aproveitemos a reencarnação, essa oportunidade maravilhosa para a nossa evolução, para sermos felizes. Tereis renovado vossa juventude com o vosso trabalho e não tereis envelhecido tristemente. Então não direis mais da vida, vanitas vanitatum, vaidade das vaidades. Realizai o trabalho oferecido por vosso destino, e não invejeis quem está no ócio. Não invejeis quem está no ócio. Vós, humildes, não invejeis os ricos e poderosos, porque eles têm outros trabalhos a fazer, eles têm outros problemas a resolver, eles têm outros pesos a suportar. Cada um, na sua faixa econômica, tem seus exercícios, seus trabalhos, seus problemas e pesos a suportar. Claro, ninguém repousa verdadeiramente, ninguém fica parado verdadeiramente. Não há parada para ninguém no caminho da vida. Mas considerai-vos todos soldados do mesmo exército, encarregados de trabalhos diferentes, coordenados ao mesmo objetivo. Todos somos soldados de Deus, todos somos filhos de Deus, convidados para a sua vinha, que é a sua obra de amor. Não invejeis aqueles cuja aparência os apresenta felizes. Não invejeis aqueles cuja aparência os apresenta felizes. A verdadeira alegria não se usurpa, não se herda. A verdadeira alegria se conquista interiormente, pela evolução dos sentimentos, pela reforma interior, pela reforma íntima, pela evangelização. Compreender e praticar a Boa Nova, o Evangelho do Cristo. Aquilo que não se ganhou não dá satisfação, não se aprecia e se desperdiça. Tem um ditado popular que diz que aquilo que vem fácil, de forma muito fácil também vai embora. A alma quer a sua alegria, a alma quer sua propriedade, fruto de seu trabalho. Só isso é apreciado, só isso traz prazer. As vantagens gratuitas não trazem satisfação. A lei distribui alegria e dores.
acima de vossas partilhas humanas, com profunda justiça. A lei de Deus distribui alegrias e aflições e dores acima das nossas divisões humanas, com profunda justiça, de forma tal que todas as nossas aflições são justas, porque Deus é justo, não privilegia e não prejudica seus filhos. Como poderíeis ser felizes se vossas vidas fossem mais substanciais? Como poderíamos ser felizes se focássemos mais na parte moral, na parte espiritual, na busca e no desenvolvimento dos talentos? Como Jesus disse, desenvolver os talentos, ou seja, as virtudes, como a fé, a confiança em Deus, a humildade, essa simplicidade profunda com bondade, a caridade, né? Esse altruísmo que é a caridade, e o amor, compreender e praticar o amor. Seríamos muito felizes, mesmo na Terra. Por que acumular com qualquer meio, se tudo deverá ser deixado? O que adianta nós acumularmos fortunas, se quando partirmos, quando desencarnarmos, tudo será deixado? Não conseguiremos levar nada materialmente. O caixão de defunto, o ataúde, não tem gavetas. Considerai antes a vida como campo de adestramento, como um campo de treinamento, de aprendizado, onde estais para temperar vossas forças, para provar vossas capacidades, para aprender novos caminhos, para aprofundar vossa consciência, para despertar a nossa consciência, para que tenhamos a consciência que tínhamos antes da queda, antes do ciclo involutivo de alfa indo para beta e beta indo para gama. Agora estamos no ciclo evolutivo de gama indo para beta e beta indo para alfa. Estais no mundo, no caso terreno, para construir não na areia, mas para edificar-vos a vós mesmos. Construir fora de nós não é o suficiente para adentrarmos ao reino de paz, ao reino de Deus. Precisamos construir e edificar a nós mesmos, pois, como Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vós. Então precisamos ver o quanto e o que estamos construindo em nós, quanto estamos edificando em nós. Não exatamente quando desencarnarmos na espiritualidade, não vão nos perguntar quanto construímos fora de nós, mas quanto construímos dentro de nós, na misericórdia, no perdão, na paciência, na tolerância, na fé, na humildade, na caridade, no exercício do amor. Não busqueis o absurdo de querer prender-vos definitivamente numa matéria instável e caduca. Não busquemos o elixir da vida, da longa vida, para nos prendermos na matéria que é instável, que está sempre se transformando. A matéria tem que transformar-se de hidrogênio a urânio. A matéria tem que se transformar-se na caminhada evolutiva para entrar no nível mais evolutivo, que é beta, energia, para depois atingir o nível psiquismo. Então, não vamos nos prender numa matéria instável e caduca. Não. A troca que a vida a submete, a troca que a vida promove na matéria, não permite que sua imagem resista um instante. A matéria não vai estabilizar nada, porque a matéria está em evolução.
Registrar e querer construir na matéria é como fazer um risco na água, é como escrever na superfície da água. Desprezai a miragem das formas. O que existe fica e sobrevive à renovação contínua dos meios. O que verdadeiramente importa sois vós, vossa personalidade espiritual. Não importa as matérias que passam pelo nosso corpo físico, não importa essa renovação contínua que ocorre em nós, porque nós permanecemos na personalidade que somos. Imperfeitos ou perfeitos, temos uma personalidade espiritual estável, constante. Então, o que importa mesmo é a personalidade espiritual. É quanto estamos melhorando nas ações, quanto estamos melhorando nas palavras, nos pensamentos e quanto estamos melhorando no sentimento. Sentimento, sim, que é o chefe. Não façais do mundo um fim, pois o mundo é apenas um meio. Não invertais as posições e as funções. Não vos transformeis de senhores em servos. Não perdemos a posição de senhores, de dominadores da matéria, de fazer bom uso das riquezas e dos meios materiais, dos bens materiais. Não deixemos de ser senhores para fazer bom uso disso. Não deixemos de ser senhores para ser escravo da fortuna, escravo dos bens materiais. Não. Usar dos bens materiais o suficiente para desapegar-se deles. Esse é o exercício para sairmos do egoísmo ao altruísmo ou caridade. Caminhai. Lançai-vos à grande correnteza. A vida é feita para correr e avançar. Triste é o lamento do tempo perdido no sono, no tempo que não trouxe nenhum progresso e vos deixou para trás estacionários. E aí nós vamos observar futuramente, se ficarmos estacionários, vamos observar que aqueles outros que caminhavam ombro a ombro conosco estão mais adiantados. Evoluíram enquanto nós ficamos estacionários. Triste é o choro da alma que se vê iludida em sua maior necessidade, em que a lei fala e exprime-se. Triste é o choro da alma quando se vê iludida na sua maior necessidade, que é a evolução. E a evolução se dá pela reforma interior, pelo exercício do próprio Evangelho, a Boa Nova que Jesus de Nazaré trouxe. Avançai, se não quiserdes que a correnteza vos ultrapasse e vos abandone. Sede insaciáveis, como Deus vos quer, trabalhando substancialmente, criando no bem e criando na eternidade. Para criar no bem e na eternidade é criação moral, espiritual, desenvolvimento dos talentos, das virtudes. Como poderíeis ser tão crianças, tão infantil espiritualmente, para acreditar que num universo tão perfeito a felicidade possa ser usurpada por vias transversas, com meios injustos? É muita infantilidade espiritual nossa achar que seremos felizes atravessando e usurpando, ou usando da força bruta, ou usando da astúcia. Não, não é possível ser feliz por esses caminhos. A força bruta deu tudo o que tinha que dar em nosso passado, nos alavancou para que nós pudéssemos fazer a seleção dos indivíduos e a seleção das espécies. A força bruta foi útil, foi um degrau, foi uma fase,
na nossa caminhada evolutiva. Mas depois nós fomos observar que surgiu a inteligência. E a astúcia, que é a aplicação da inteligência, fez com que um anão com uma arma de fogo dominasse e vencesse um gigante cheio da força bruta. Que estamos dizendo? Que a inteligência supera a força bruta. Mas a força bruta e a inteligência, a astúcia, já deu tudo que tinha que dar na nossa caminhada evolutiva. Só tem uma porta aberta atualmente se desejarmos evoluir, para sermos felizes. E essa nova porta aberta, ela é mais poderosa, ela é superior à astúcia e muito mais superior à força bruta. A única porta aberta para a caminhada evolutiva, para ser feliz, é a porta do amor. Sim, o amor é a maior potência do universo. Basta observarmos Deus, todo amor e bondade, o mais poderoso do universo. Trabalhai, procurai vossas alegrias, conquistai-as com vosso trabalho. Vossa alma jamais se alegrará com as maiores conquistas se não forem vossas, se não forem produto de vosso esforço, se não forem testemunho e se não forem à medida de vossa capacidade. Então, no fundo, isso. Nós vamos nos alegrar com o testemunho do nosso esforço, com as conquistas realizadas. E isso será a medida de nossa capacidade. Mais que o resultado exterior, a alma quer a demonstração de seu íntimo poder, quer a prova de sua sabedoria progressiva, quer o obstáculo para poder vencê-lo, superá-lo e superar a si mesmo, superando suas imperfeições. A alma quer a prova constante de seu valor íntimo e indestrutível, pois que a alma é eterna. O resultado prático, concreto, na economia da vida, é quase um produto secundário e de refúgio. Por isso, a lei não cuida dele e, logo que sai das mãos do homem, abandona-o à mercê de forças de ordem inferior. Como é triste ver vosso contínuo esforço inútil para realizar-vos num mundo ingrato e rebelde, para imprimirdes na matéria o sopro de vossa alma eterna. Como é triste ver essa ambição, essas brigas, esses desentendimentos e essas guerras buscando realizar-se no mundo da matéria, no mundo dos bens materiais, no mundo da riqueza. Enquanto a gente se preocupar com esse egoísmo, estaremos no prejuízo, pois que o orgulho e o egoísmo, que andam de mãos dadas, são as chagas da humanidade, que lhe traz, o orgulho e o egoísmo lhe traz muita infelicidade. Que trágico espetáculo o inconciliável contraste entre a vontade e os meios, entre o pensamento e sua realização. Por causa dessa correspondência inadequada, dessa incurável impotência da matéria, as maiores almas, muitas vezes, abatem-se, exaustas, aos pés de seus ideais, altos como rochas, ideais altos como rochas, cujos cimos resplandecem fora da terra. Terra móvel e vã, que recolhe a ruína de todas as vossas grandezas humanas. A terra recolhe toda e transforma em ruína todas as nossas grandezas humanas. Só levaremos da terra o aprendizado
no bem, a evolução moral, a evolução intelectual, a evolução espiritual. Por isso, o nosso mundo, o planeta Terra, é apenas um meio e não um fim. E como podeis ainda insistir no doloroso jogo, ou concluir tristemente que nascestes apenas para colher ilusões? Muitas pessoas até se revoltam e blasfemam contra Deus porque estão colhendo o que semearam. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Semearam em vidas anteriores e agora estão colhendo. É lei de ação e reação. É lei de causa e efeito. E essas pessoas concluem que nasceram apenas para colher ilusões. E não é isso. É que a semeadura não foi adequada. Desilude-se quem se iludiu. Concebei a vida não mais na superfície, mas em sua realidade mais profunda. E se dissipará a condenação aparente. Construi no espírito, que mantém eternamente as impressões, e vossas aspirações encontrarão eterna expressão. Jesus disse: não acumuleis tesouros na terra, pois que a traça, a ferrugem e os ladrões os devoram. Mas acumuleis vossos tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem e nem os ladrões a alcançarão. Esse ritmo mais rápido da vida, cuja essência e origem vimos no estudo dos movimentos vorticosos, ou seja, na vida é mais rápido o ritmo da evolução, mais rápido do que nos movimentos vorticosos que nós já estudamos. Nesse ritmo manifesta-se nas formas orgânicas como uma permuta química contínua. Tal como a vida psíquica é um veículo em marcha, que avança de curva em curva, de estação em estação, sem possibilidade de parar. Assim a vida orgânica é uma renovação contínua. O material que é constituído é uma corrente. Então, esse psiquismo é constante, mas o material que passa por ele é uma corrente de material que passa por ele. É como se diz, né? Um homem jamais se banhará no mesmo rio, porque as águas que estão passando no rio agora não foram as águas que estavam passando quando ele banhou-se na primeira vez. Assim como o homem também não é mais o mesmo, porque ele também está nessa transformação, nesse reconstruir-se biologicamente e também nesse despertar de consciência, nesse reconstruir-se psiquicamente, nessa evolução espiritual. Esse material, no entanto, no seu conjunto, é sempre o mesmo. Move-se circulando de organismo em organismo. A vida é feita de unidades comunicantes, ligadas em indissolúvel vínculo, por contínuas permutas do material constitutivo. Como um rio, em que sempre mudam as águas, assim o ser se mantém na mudança dos elementos constitutivos, sua própria individualidade. Assim o ser se mantém na sua individualidade, mesmo com essa correnteza de elementos químicos que passa por ele, nessa renovação biológica que ocorre no ser vivo. A lógica vos indica a presença de um princípio superior, e diferente de cada uma das partes componentes,
porque o mesmo material é plasmado diferentemente, individualizado em diferentes formas específicas, de acordo com a natureza do ser, que dele se apropria. Então, o material será utilizado, será construído, será feito dele um uso específico, de formas específicas, de acordo com o ser que está usando esse material. O organismo superior é uma verdadeira sociedade de células, com funções distintas, mas há uma coordenação de funções de cada uma das unidades menores diante das unidades maiores. Por exemplo, o organismo superior, um ser humano, é um conjunto de trilhões de células em que essas células estão dispostas em órgãos, que é uma unidade coletiva, um órgão, por exemplo, do fígado, do rim, do pulmão, do coração. É uma unidade coletiva de unidades menores. E esse conjunto de órgãos compõe o organismo superior, no exemplo, o ser humano. Há uma subordinação, existe uma subordinação do interesse individual ao interesse coletivo. Então nós, seres humanos, coordenamos todo esse corpo, todos esses órgãos, todos esses trilhões de células. E essas células estão subordinadas, esses órgãos também estão subordinados ao interesse individual da própria célula e ao interesse coletivo do ser no organismo superior. Os organismos superiores são agrupamentos associados semelhantes à sociedade humana, em que existe um poder central dirigente. No caso, o poder central dirigente do organismo superior humano é o espírito. Nós é que dirigimos. Nós, espíritos. Porque nós, quando nós dizemos a palavra nós, quem diz eu, quem diz nós, é o espírito. Quem diz eu, é o espírito. O corpo não tem consciência de sua existência. O corpo físico, humano, não é capaz de reconhecer a si mesmo. Não. As unidades componentes nascem e morrem de uma vida menor, englobada, participando no âmbito da vida maior. Os minerais participando desses organismos, dessas células, desses órgãos. Basta o fato de que ela permanece constante para demonstrar a existência em vós de uma individualidade superior e independente. Embora nossos trilhões de células estão se renovando, nascendo, vivendo e morrendo, embora exista essa corrente de transformação em cada um de nós, seres humanos, permanecemos na nossa individualidade, mantemos a nossa personalidade. Vede como a vida e ao seu desenvolvimento está subordinado todo o transformismo dos materiais tomados na sua circulação. A vida maior são oferecidas em holocaustos. A vida maior são oferecidas em holocausto, como a um interesse superior. Todas as vidas menores que a atravessam e nelas se sustentam. Quando ele diz as vidas menores, os elementos químicos, as energias, as células, os órgãos, que são vidas menores, participando de unidades coletivas e unidades maiores, e estão subordinadas
pelo psiquismo maior. E atravessam essa individualidade se mantém, essa personalidade se mantém. Contínuos nascimentos e mortes menores, coordenados num organismo que, por sua vez, nasce, morre e se coordena em organismos coletivos mais amplos, que, por sua vez, nascem e morrem, sejam espécies animais ou famílias, povos, civilizações e humanidades. Unidades cada vez mais organizadas e unidades coletivas. A vida se organiza coordenando em unidade, de acordo com o princípio das unidades coletivas. A vida se organiza coordenando-se em unidades, de acordo com o princípio das unidades coletivas. Embora a substância viva e morra continuamente, a vida jamais se extingue. A vida espiritual jamais se extingue. Renovar-se é sua condição. Para manter a vida física é preciso renovação. A vida e a morte são apenas fases dessa renovação. A vida e a morte da unidade menor constituem a permuta da unidade maior, de que ela é parte orgânica. Por isso que a grande síntese, mais anteriormente, em capítulos anteriores, disse que o respiro do átomo é o respiro do universo, e o respiro do universo está dependente do respiro do átomo. O respiro do universo depende do respiro do átomo. Nessa rede de leis, nas quais ocorrem os fenômenos e nas quais a matéria está presa, não existe lugar para absurdos, como seria o fim de qualquer unidade menor ou maior. Ao contrário, tudo se reagrupa em unidades coletivas e coordena a própria evolução, a evolução das unidades superiores, de que é o elemento constitutivo, lei dos ciclos múltiplos. Então, na verdade, é um conjunto muito complexo de seres em evolução. Por exemplo, a matéria em evolução de hidrogênio a urânio, participando de sistemas vorticosos, que participam de sistemas raio globular, que é uma unidade coletiva de sistemas vorticosos, e entrando nas células, conjunto de células que participam dessas unidades coletivas superiores, e as células que compõem o órgão, que é uma unidade coletiva maior e superior, e esses órgãos que estão subordinados a um princípio inteligente maior, no caso, um ser humano, um espírito. Então, tudo está em evolução no universo, tudo está enquadrado, tudo está sincronizado, tudo está muito bem elaborado, evoluindo simultaneamente. No caso do planeta Terra, a própria escola Terra evolui, enquanto seus alunos, nós, espíritos, também evoluímos. Tudo está em evolução e tudo está nesse complexo muito bem coordenado, muito bem equilibrado. Muito obrigado pelo carinho de vocês, pelas manifestações que tenho recebido, pelos agradecimentos. Muito obrigado pelas visualizações. Muito obrigado pela paciência, pela tolerância, pela concordância em estudarmos juntos a obra de Pietro Baldi. Muita paz a todos nós. Estejamos sempre em condições de sermos abençoados por Jesus. Muita paz a todos.